campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui, agora, para iniciar uma nova leitura pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier e pelo espírito André Luiz, no mundo espiritual, Os Mensageiros, o segundo livro da coleção. Saúdo os trabalhadores, frequentadores, simpatizantes do nosso grupo espírita Francisco Xavier, que vem acompanhando todos os trabalhos do nosso canal. Então eu vou dar uma lidinha agora na contracapa, que já tem, o sumário desse livro. Vamos lá. Mensageiros, a vida no mundo espiritual. Em Os Mensageiros, o espírito André Luiz relata experiências de espíritos que reencarnaram com instruções específicas para atingir o aprimoramento pessoal, mas que nem sempre foram bem-sucedidos em suas tarefas. Escalado para prestar atendimento fraterno na Terra, ele aprende que o trabalho é fonte de renovação mental e grande passo rumo à construção do bem. Apresentando a morte física como apenas uma passagem rumo à vida espiritual em contínua evolução, os 51 capítulos psicografados por Francisco Cândido Xavier, nesse segundo volume da coleção A Vida no Mundo Espiritual, mostram a necessidade do estudo, da prática e do trabalho aplicado nas esferas íntimas de cada um, para que o retorno à pátria espiritual aconteça com a certeza do cumprimento dos compromissos assumidos antes de renascer. E aí, mais abaixo, o nome dos 13 livros. Vamos lá, vamos para a introdução belíssima, que é de Emmanuel, Os Mensageiros. Lendo esse livro, que relaciona algumas experiências de mensageiros espirituais, certamente muitos leitores concluirão, com os velhos conceitos da filosofia, que tudo está no cérebro do homem, em virtude da materialidade relativa das paisagens, observações, serviços e acontecimentos. Forçoso é reconhecer, todavia, que o cérebro é o aparelho da razão e que o homem desencarnado, pela simples circunstância da morte física, não penetrou os domínios angélicos, permanecendo diante da própria consciência, lutando por iluminar o raciocínio e preparando-se para a continuidade do aperfeiçoamento noutro campo vibratório. Ninguém pode trair as leis evolutivas. Se um chimpanzé guindado a um palácio encontrasse recursos para escrever aos seus irmãos da fase evolucionária, quase não encontraria diferenças fundamentais para relacionar ante o senso dos semelhantes. Daria notícia de uma vida animal, aperfeiçoada e talvez a única zona inacessível às suas possibilidades de definição estivesse justamente na auréola da razão que o envolve, o espírito humano. Quanto às formas de vida, a mudança não seria profundamente sensível. Os pelos rústicos encontram sucessão nas cassemiras e sedas modernas. A natureza que cerca o ninho agreste é a mesma que fornece a estabilidade à moradia do homem. A furna ter-se-ia transformado na edificação de pedra. O prado verde liga-se ao jardim civilizado. A continuação da espécie apresenta fenômenos quase idênticos. A lei da natureza contínua com ligeiras modificações. A nutrição demonstra os mesmos trâmites. A união da família consanguínea revela os mesmos traços fortes. O chimpanzé, desse modo, somente encontraria dificuldades para enumerar os problemas do trabalho, da responsabilidade, da memória estabelecida, do sentimento purificado, da edificação espiritual, enfim, relativa à conquista da razão.
Em vista disso, não se justifica a estranheza dos que leem as mensagens do teor de que André Luiz endereça aos estudiosos devotados à construção espiritual de si mesmo. O homem vulgar costuma estimar as expectativas ansiosas à espera de acontecimentos espetaculares, esquecidos de que a natureza não se perturba para satisfazer a pontos de vista da criatura. A morte física não é salto do desequilíbrio, é passo da evolução simplesmente. A maneira do macaco que encontra no ambiente humano uma vida animal enobrecida, o homem que após a morte física mereceu o ingresso nos círculos elevados do invisível, encontra uma vida humana sublimada. Naturalmente, grande número de problemas referentes à espiritualidade superior aí espera a criatura, desafiando-lhe o conhecimento para a ascensão sublime aos domínios iluminados da vida. O progresso não sofre estacionamento e a alma caminha incessantemente atraída pela luz imortal. É a nossa trajetória, né? É isso aí. Vamos lá. No entanto, o que nos leva a grafar esse prefácio singelo não é a conclusão filosófica, mas a necessidade de evidenciar a santa oportunidade de trabalho do leitor amigo nos dias que correm. Felizes os que buscarem na revelação nova o lugar de serviço que lhes compete na terra, consoante a vontade de Deus. O espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo de pesquisa e consulta, no qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente, mas muito mais que isso, revela a oficina de renovação, onde cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta, pelo esforço interior, pela disciplina de si mesmo, pelo autoaperfeiçoamento. Não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade, e quem observar o nobre serviço de um aniceto reconhecerá que não é fácil prestar assistência espiritual aos homens, trazer a colaboração fraterna dos planos superiores aos espíritos encarnados não é obra mecânica, enquadrada em princípios de menor esforço. Claro, portanto, que para recebê-la não poderá o homem fugir aos mesmos imperativos. É indispensável lavar o vaso do coração para receber a água viva, abandonar envoltórios inferiores para vestir os trajes nupciais da luz eterna. Que lindo, né? Entregamos, pois, ao leitor amigo as novas páginas de André Luiz, satisfeitos por cumprir um dever. Constitui o relatório incompleto de uma semana de trabalhos espiritual dos mensageiros do bem junto aos homens e, acima de tudo, mostram a figura de um emissário consciente e benfeitor, generoso em aniceto, destacando as necessidades de ordem moral no quadro de serviço dos que se consagram às atividades nobres da fé. Se procuras, amigo, a luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração, lembra-te de que, em espiritualismo, a investigação conduzirá sempre ao infinito, tanto que no que se refere ao campo infinitesimal, como à esfera dos astros distantes, que só a transformação de si mesmo, à luz da espiritualidade superior, te facultará acesso às fontes da vida divina. E, sobretudo, recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que faças o inventário de tuas próprias realizações e te entregues, de fato, na responsabilidade de viver diante do Senhor. Emmanuel, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 26 de fevereiro de 1944. Portanto, meus amados, 77 anos atrás, essa obra foi escrita. Lindo! E aqui está bem aquela frase, né, bem antiga:
conhece a ti mesmo. Porque para a gente realizar essa transformação que Emmanuel, nos aconselha, só olhando para dentro e nos reconhecendo. Muito obrigada por esses momentos lindos. Continue acessando os nossos trabalhos e vamos acompanhar com afinco esse livro, essa leitura maravilhosa dos Mensageiros. Que Deus continue nos amparando, nos orientando sempre para o bem, nesses momentos tão especiais da humanidade. Que assim seja, amigos. Até a próxima. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site